Eu nunca vou esquecer o som. Não foi o trovão lá fora. Foi a tranca da porta, do lado de dentro. Eu estava com a mão levantada, pronta para bater mais uma vez, quando ouvi clac. E aí veio a frase que ainda hoje me dá um nó na garganta. A gente decidiu. Você não entra mais. Chovia como se o céu tivesse raiva. Eu estava encharcada, com uma sacola rasgada em uma mão e uma pastinha velha na outra. Aquela pastinha que eu guardava como se guardasse a minha vida inteira dobrada ali dentro. E do outro lado da porta, eu ouvi meus próprios filhos respirando. Como se eu fosse um problema que eles finalmente iam resolver. Eu devia ter gritado. Devia ter implorado. Devia ter batido com força. Mas sabe o que eu fiz? Eu ri. Eu ri porque naquele segundo eu tive uma certeza estranha. Eles achavam que estavam me expulsando, mas sem saber, estavam empurrando o primeiro dominó de uma história que ia destruir tudo o que eles conheciam. E eu não tô falando de karma fofinho. Tô falando de uma sequência de revelações tão absurdas, tão fora da curva, tão cruelmente irônica, que quando a última peça encaixou, nem eu consegui respirar direito, porque no fundo daquela pastinha velha, tinha um detalhe que eu nunca contei pra ninguém. E eu tinha certeza de que morreria sem contar. Só que naquela noite, debaixo daquela chuva, eu entendi. O segredo não ia morrer comigo. E antes que você pense que essa história é só sobre filhos ingratos e uma mãe injustiçada, me escuta até o fim, porque tem uma parte, a parte mais crítica, que eu vou te mostrar já já. Só que a forma como eu cheguei lá é o que vai te prender. E se você já sentiu que alguém te descartou, te usou, te trocou, então fica comigo, porque hoje eu vou te levar para dentro dessa história do jeito que eu vivi, em primeira pessoa, sem maquiagem, sem romantização. Eu vou entregar aos poucos. E quando eu revelar tudo, eu prometo, vai mudar a forma como você olha para a família. E agora, se você gosta de histórias assim, com reviravolta, tensão e aquelas verdades que doem, já faz duas coisas por mim, porque isso me ajuda demais aqui no canal. Se inscreve agora para não perder as próximas histórias e compartilha esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos para certas coisas. Porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com mais gente do que você imagina. Respira! Agora eu vou te contar como eu fui parar naquela porta e por que aquela pastinha velha era uma bomba relógio. Meu nome é Helena Duarte. E não é porque eu queira me esconder, é porque eu aprendi do jeito mais cruel que existe. Nome, às vezes, vira mira. E eu te pergunto já de cara, você já sentiu que, em algum lugar, alguém parou de te chamar pelo que você é e começou a te tratar como um problema? Como se o seu nome fosse só um item numa lista. Eu sempre fui a mãe forte. Não aquela forte de frase motivacional. Eu tô falando da forte de verdade. A que engole seco, levanta cedo, resolve no silêncio e chora escondido para ninguém usar suas lágrimas contra você. Eu segurava tudo. Eu segurava conta, segurava doença, segurava briga, segurava medo. Eu segurava a casa. Mesmo quando a casa, por dentro, já não me segurava mais. Meu marido, o Dário, morreu cedo demais. E eu nem vou romantizar isso, porque perda de verdade não tem poesia. Tem vazio, tem prato que sobra, tem travesseiro frio, tem aquele segundo em que você quase chama a pessoa e lembra que não adianta. E quando ele se foi, eu fiquei com 3 filhos e uma casa que parecia grande só por fora, porque por dentro faltava o que realmente sustenta uma família. Presença, cuidado, respeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando nos seus olhos aqui. O que adianta ter parede se você se sente sem teto por dentro? Meus filhos cresceram, e eu vi isso acontecer como quem vê uma porta fechando devagar. Não fecha de uma vez. Vai fechando com detalhes, com frases, com olhares, com ausências. O mais velho, Renan, virou aquele tipo de pessoa que fala como se estivesse sempre numa reunião. Você conhece? Aquele tom impecável, organizado, mas gelado. Um tom que não pergunta como você tá, pergunta qual é o problema. Ele era rápido, frio, eficiente. E eu fui percebendo que ele começou a me olhar não como mãe, mas como pendência. E eu sei que isso é pesado de ouvir, mas é pior viver sentindo. A do meio, Bianca,
Aprendeu cedo uma coisa perigosa. Que beleza pode virar escudo. E virou. Ela sorria quando queria, chorava quando convinha e guardava o coração como caixa forte, trancado. E aí eu te pergunto, você já conheceu alguém que te abraça com o braço, mas mantém você distante com a alma? E o caçula, Tomás? Tomás era o que mais me confundia, porque ele era o quieto, o não dá trabalho, o tá tudo bem. Só que silêncio não é bondade. Às vezes, silêncio é cálculo. E quando um filho aprende a ficar calado demais, é porque ele aprendeu a observar. E quando ele aprende a observar, ele aprende a usar. Eu trabalhava com costura, conserto, faxina, o que aparecesse. Eu fazia do meu dia uma colcha de retalho, um pedaço aqui, um pedaço ali, tudo costurado na força do vai dar. E eu nunca contei pra ninguém, ninguém mesmo, que eu tinha um medo antigo, um medo que ficava quietinho no fundo da cabeça, mas nunca ia embora. O medo de que um dia meus filhos me vissem como um gasto. Sabe o que é isso? É perceber que, para algumas pessoas, você deixa de ser mãe e vira despesa, vira tempo, vira atraso, vira peso. E eu te pergunto bem direto, você já teve a sensação de que, aos poucos, estavam te empurrando para fora da própria vida? Porque foi assim comigo. Não foi um evento, foi um processo. Eu percebia em pequenas coisas, e é aí que mora o veneno. Porque pequenas coisas você engole. E quando você engole demais, uma hora você sufoca. Era uma resposta atravessada. Era um depois eu vejo que nunca virava agora. Era um não dá agora, dito com impaciência. Era um mãe, você complica. Como se o simples fato de eu existir fosse uma complicação logística. E sabe o que eu fazia? Eu justificava. Eu passava pano. Eu dizia para mim mesma, eles estão cansados. Eles têm vida. Eles têm problemas. Você já fez isso também, né? Já defendeu alguém que te machuca, só para não encarar a verdade? Mas mesmo com tudo isso, eu me agarrava numa esperança. Aquela esperança teimosa que salva e destrói ao mesmo tempo. Eles são meus filhos. No fundo, eles me amam. Eu repetia isso como quem reza, como quem tenta manter uma ponte em pé usando só pensamento. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já se convenceu de que alguém te ama, só porque você não suportava admitir que a pessoa já tinha mudado? Porque é aí que mora o perigo. Não é no inimigo que você vê chegando. É no sorriso que você confia. É no abraço que você não questiona. É na voz que te chama de mãe e por trás te conta como peso. A pessoa que mais pode te machucar é justamente aquela que você tem certeza que nunca faria isso. E quer saber o detalhe que ninguém percebia? Nem eu por muito tempo? Eu não estava só criando filhos. Eu estava, sem perceber, ensinando eles a viver sem mim. E quando eles aprenderam, eu virei opcional. Você entende o tamanho disso? Na manhã do dia da expulsão, eu estava fazendo café. Do jeito simples que eu sempre fiz. Água, pó, silêncio. E eu lembro disso com uma nitidez absurda. Como se o cheiro do café tivesse virado um aviso. Você já reparou como tem momentos que parecem comuns? Até o segundo em que você entende que era o antes, que ali era o último instante de normalidade? A colher batendo na xícara, o relógio marcando o tempo, a chuva ameaçando lá fora, e eu pensando nas coisas pequenas da rotina, aquelas que a gente usa para não pensar nas grandes. E aí, a porta abriu, eu olhei, e os três estavam ali, juntos. Na hora, meu corpo reagiu antes do meu cérebro. Um aperto no peito, uma espécie de gelado subindo pela nuca, porque aquilo não era normal. E deixa eu te perguntar, você já sentiu o clima mudar num ambiente antes mesmo de alguém falar? Como se o ar ficasse pesado, como se a sala diminuísse? Eles não apareciam juntos nem em Natal, nem em aniversário, nem quando o pai deles morreu. E quando eu vi os três alinhados na minha sala, do jeito que estavam, eu entendi uma coisa sem saber explicar. Aquilo não era visita, era reunião. Meu coração tentou me enganar porque coração faz isso quando tem medo. Ele inventa esperança para te proteger. Vai ver, vieram me fazer uma surpresa. Vai ver, sentiram saudade. Vai ver, hoje vai ser diferente. Mas surpresa de verdade tem sorriso, tem bagunça, tem mãe, adivinha? Aquilo tinha outra coisa.
Aquilo tinha firmeza de sentença. Você sabe o que é isso, né? Quando a pessoa já decidiu e só veio te informar. Quando a conversa não é conversa, é comunicado. Renan nem sentou. Ficou em pé, como se estivesse atrasado. Bianca ficou de braço cruzado, daquele jeito que ela faz quando quer parecer forte, mas na verdade só quer manter distância. E Tomás não olhava nos meus olhos. E isso me assustou mais do que qualquer grito, porque quem não encara, geralmente não quer ser lembrado depois. Renan falou como se lesse um contrato. Mãe, a gente precisa resolver uma coisa. Hoje. Reparou na palavra? Resolver. Como se eu fosse um problema pendente. E eu te pergunto, você já foi tratado como algo que alguém quer resolver, em vez de alguém que merece ser ouvido? Eu desliguei o fogão, limpei a mão no pano e tentei manter a voz leve. Aquela voz que a gente usa quando está tentando impedir o pânico de aparecer. Resolver o quê, meu filho? E Bianca respondeu no lugar dele, rápida, seca, sem cerimônia. A casa. A palavra casa saiu como se fosse um objeto, um bem, um número. Não saiu como lar. Não saiu como memória. Não saiu como onde você criou a gente. E naquele segundo, eu senti um gosto amargo na boca, porque eu entendi. O assunto não era teto, era posse. Renan respirou fundo, como quem se prepara para fazer algo necessário, como se fosse uma cirurgia sem anestesia. A gente vai vender. Já está tudo encaminhado. Eu senti a garganta secar, literalmente. Como se meu corpo tivesse desligado a saliva para eu não conseguir falar direito. E eu fiquei olhando para ele, tentando encaixar as palavras. Vender e minha casa não cabiam na mesma frase na minha cabeça. Vender a minha casa. E foi aí que Tomás finalmente falou. E foi o pior, porque saiu doce, saiu manso, saiu quase carinhoso. E isso é o que mais machuca, porque disfarça o golpe. Nossa casa, mãe, já está no nosso nome faz tempo. Você sabe. Você percebe a crueldade escondida? Você sabe. Como se eu fosse culpada por ter confiado. Como se fosse óbvio. Como se eu tivesse aceitado aquilo conscientemente. E sim, eu sabia. Mas eu não tinha entendido. Eu sabia como quem assina no escuro. Como quem assina com a fé, não com os olhos. Depois que o Dário morreu, eles me convenceram a organizar os papéis. É pro seu bem, mãe. É só para facilitar. É coisa de cartório, mãe, relaxa. E eu assinei. Assinei coisa que eu nem li direito. Porque eu confiava. Porque eu era mãe. Porque eu acreditei que filho não vira predador dentro da própria casa. Agora me responde com sinceridade. Você já confiou tanto em alguém que assinou uma parte da sua vida sem perceber? E aí veio a frase que mudou tudo. Não foi grito, não foi briga. Foi pior, foi calmo, foi objetivo, foi final. Renan olhou para mim e disse, você vai precisar sair, hoje, e eu juro para você. Nesse instante eu não ouvi só uma frase. Eu ouvi uma porta se fechando por dentro. Eu ouvi o som de uma família virando empresa. Eu ouvi o som de mãe virando obstáculo. E o mais assustador? A parte mais pesada ainda nem tinha começado. Eu lembro exatamente do jeito que o mundo ficou quieto por um segundo. Quieto demais. Como se alguém tivesse apertado um botão invisível e desligado tudo. O barulho da rua, o tic-tac do relógio. Até a chuva lá fora pareceu segurar a respiração. Você já sentiu esse tipo de silêncio? Aquele silêncio que não acalma, avisa. Eu tentei rir. Um riso curto, nervoso, automático. Aquele riso que a gente usa quando o cérebro ainda está tentando acreditar que aquilo só pode ser brincadeira. Sair para onde? Minha voz saiu fraca, quase infantil. E naquele instante eu percebi uma coisa dura. Eu estava pedindo permissão para existir. Renan não piscou. Não desviou o olhar. Não engoliu seco. Ele respondeu como quem responde um e-mail atrasado. Isso não é problema nosso, mãe. E ali, naquela frase, algo rachou dentro de mim. Porque não é problema nosso, não é só descaso, é exclusão. É dizer, você não faz mais parte. Bianca nem hesitou. Ela completou rápido como quem fecha uma conta. Você se vira, tem abrigo, tem igreja, tem o que for. O que for. Você percebe o nível disso? Eu deixei de ser pessoa. Virei categoria. Virei o que der.
E aí veio Tomás. E dói escrever isso, dói lembrar, porque o golpe mais profundo nunca vem gritando. Ele vem calmo. Tomás me olhou com um cansaço que não era real. Era ensaiado. Um cansaço conveniente. E disse quase gentil: Mãe, você já viveu sua vida. Agora, deixa a gente viver a nossa. Você já ouviu alguém enterrar você em vida? Porque foi isso. Naquela frase, eu fui aposentada da minha própria história. Eu senti como se tivesse virado um móvel velho. Aquele que ninguém joga fora por educação, mas que todo mundo quer tirar da sala. E o pior não foi a dor, foi a clareza. Porque naquele segundo eu entendi. Eles já tinham ensaiado isso antes de falar. Sem dizer mais nada, eu virei as costas e subi para o quarto. Cada degrau parecia mais pesado que o outro, como se a casa estivesse me expulsando junto com eles. Peguei 2 mudas de roupa, nada mais. Uma blusa, uma calça, uma roupa íntima. Você já reparou como, quando a gente é arrancado de um lugar, a vida inteira cabe numa sacola? Peguei a pastinha velha, e antes de fechar a mala, minha mão parou. Parou naquele lugar específico do armário, onde eu guardava uma coisa que eu nunca mostrava para ninguém. Nem para eles. Nem por amor. Nem por medo. Meu coração disparou. Eu pensei em abrir. Pensei em olhar. Pensei em desistir. Mas não abri. Só coloquei junto. Porque às vezes, quando tudo desmorona, o instinto sabe mais que a razão. Desci as escadas com a mala na mão. Eles já estavam na porta. Alinhados. Impacientes. Com aquela pressa de quem quer terminar logo um serviço sujo para poder dormir tranquilo depois. E quando eu passei por eles, Bianca soltou sem nem me olhar. Não faz cena. Não faz cena. Como se a cena não tivesse sido escrita por eles. Como se a dor fosse exagero. Como se eu tivesse escolhido aquilo. Eu parei por um segundo. Olhei para minha filha. E não disse nada. Mas por dentro, eu pensei, com uma calma que até hoje me assusta. Você ainda não sabe, mas você vai aprender. E quando aprender, vai doer mais do que está doendo em mim agora. Porque tem gente que só entende o valor de um coração quando descobre o preço de tê-lo esmagado. E agora eu quero te perguntar uma coisa. E responde nos comentários, porque eu leio tudo, de verdade. Qual foi a coisa mais fria que alguém já te disse quando você mais precisava de acolhimento? Não precisa ser longa. Não precisa se expor além do que quiser. Às vezes, colocar para fora é o primeiro passo para não deixar isso te quebrar por dentro. Eu saí, e a chuva caiu como tapa. Não foi aquela chuva mansa. Foi grossa, pesada, sem aviso. Em 5 segundos, eu já estava ensopada, sentindo a roupa colar na pele, o cabelo pesar, o frio entrar pelos ossos. Você já sentiu a chuva não como água, mas como expulsão. Eu dei 2 passos, só 2, e então eu ouvi a porta fechando atrás de mim. Não foi um fechar comum, foi seco, definitivo. Aquele som que não deixa dúvida nenhuma. Não volta. Eu não vou mentir para você, eu tremi, mas não foi só de frio. Foi de uma sensação estranha, profunda, quase animal, como se o meu corpo soubesse antes da minha cabeça que aquilo não tinha acabado ali. Como se alguma coisa muito pior estivesse vindo na minha direção. Você já teve essa sensação? A de que o pior ainda não aconteceu, mas já te escolheu? Eu comecei a caminhar pela estrada sem rumo. A lama grudava no sapato. A chuva borrava minha visão. E eu carregava uma pasta numa mão e uma mala na outra, mas o peso verdadeiro não estava ali. O peso era outro. Era o peso de perceber com uma clareza brutal que se eu caísse ali, se eu morresse ali, ninguém ia notar, ninguém ia procurar, ninguém ia sentir falta rápido o suficiente. E eu te pergunto agora, bem direto, você já se sentiu tão descartável a ponto de imaginar o mundo seguindo normalmente sem você? Foi nesse estado, fraca, molhada, vazia, que eu vi, do lado da estrada, quase escondido pela chuva. Um carro parado, um carro escuro, vidros fechados, motor ligado, parado demais. Certo demais, como se estivesse esperando. Meu coração acelerou, porque carro parado em estrada vazia, debaixo de chuva, não é abrigo, é mistério. Mesmo assim, eu me aproximei. Cada passo parecia errado. Cada passo gritava para eu voltar. Mas voltar para onde? Quando eu cheguei perto,
O vidro baixou só um pouco, só o suficiente para uma voz sair. Helena Duarte. Naquele segundo, o mundo parou de vez. Eu congelei, literalmente. Porque eu não usava meu sobrenome de verdade há anos. Anos. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha motivo para me chamar assim. E aquela voz, essa é a parte que mais me assombra até hoje. Eu conhecia. Não de ontem. Não dessa vida. Eu conhecia como se conhecesse de outra história, de outro tempo. Como se algo que eu enterrei tivesse acabado de bater a porta. De novo. A pessoa falou mais uma vez, agora mais baixo, mais urgente. Entra, rápido, antes que alguém veja você aqui. Você entende o peso disso? Antes que alguém veja. Não era cuidado, era pressa, era medo de testemunha. Eu queria correr, eu queria gritar, eu queria perguntar: quem é você? O que você quer de mim? Como sabe meu nome? Mas o corpo... o corpo às vezes decide antes da mente. Minhas pernas se moveram sozinhas. Eu entrei. E quando a porta fechou, o mundo lá fora ficou abafado. A chuva virou só um som distante. E a pessoa ao volante estendeu uma toalha seca para mim, como se já soubesse exatamente do que eu precisava. Depois disse, num tom que não era ameaça, mas também não era alívio: eles finalmente te acharam. A palavra bateu como um soco. Eles. Não nome, não rosto, não explicação. Só eles. Meu estômago virou. Um enjoo subiu. Eu segurei a toalha com força, como se aquilo pudesse me ancorar no presente. Quem? Eu consegui perguntar com a voz quebrada. A pessoa me olhou pelo retrovisor. E quando nossos olhos se encontraram, eu soube. Aquela resposta ia mudar tudo. Ela respirou fundo e disse a frase que me fez perder o ar de vez. O pessoal que você fugiu. Naquele instante, tudo fez sentido. E nada mais fez. O passado que eu enterrei. O nome que eu abandonei. O medo que nunca me deixou. E eu entendi, tarde demais, que a chuva daquela noite não era o pior que podia me acontecer. Ela só estava lavando o caminho para algo muito mais perigoso me alcançar. Eu vou te falar uma coisa olhando direto para você agora. Existe medo e existe pavor. Medo é quando o coração acelera. Pavor é quando o corpo inteiro entra em alerta, como se soubesse que a sua vida depende dos próximos minutos. E o que eu senti naquele banco de carro não foi medo, foi pavor. Um pavor silencioso daqueles que não gritam, mas travam a respiração. Eu sentia minhas mãos geladas, os músculos duros, a mente rodando em círculos. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, se você fizer uma pergunta errada, tudo pode piorar? Porque ali eu entendi uma coisa que eu levei anos para admitir. Eu não fugia só da pobreza. Eu fugi de um passado. Um passado que eu enterrei tão fundo que, com o tempo, eu comecei a fingir para mim mesma que nunca tinha existido. Mas passado enterrado não morre. Ele espera. A pessoa dirigia firme, segura, sem hesitar. Não olhava o GPS. Não diminuía. Não errava caminho. E foi aí que um detalhe me atravessou como faca. Ela não estava improvisando. Ela sabia exatamente para onde ia. E me diz uma coisa. Quando alguém sabe demais sobre o seu caminho, isso te acalma ou te assusta? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Quem é você? Ela não desviou o olhar da estrada. Respondeu com uma calma treinada, profissional demais para ser coincidência. Meu nome é Silvia, e eu trabalho para uma família que te deve uma explicação. Só essa frase já seria suficiente para me desmontar. Mas ela não parou aí. Antes de qualquer coisa, ela continuou. Eu preciso confirmar uma coisa. A pastinha tá com você? Naquele instante, o mundo encolheu. Eu apertei a pastinha contra o peito. Não por reflexo, por instinto. Como se aquilo fosse o último pedaço de chão firme que eu ainda tinha. Tá, foi só isso que eu consegui dizer. Silvia soltou o ar, visivelmente aliviada. E aquele suspiro foi mais assustador do que qualquer ameaça. Graças a Deus. Você percebe o peso disso? Não foi ainda bem. Foi graças a Deus. Como se aquela pastinha não fosse só papel. Como se fosse sobrevivência. E aí ela me contou a primeira parte. A parte que eu nunca imaginei que alguém em nenhum lugar do mundo ainda soubesse. Ela falou sem rodeios, sem drama, como quem entrega um diagnóstico.
Eles abriram um processo. Querem declarar você incapaz. Querem tomar tudo o que você ainda tem direito. Eu senti um gelo percorrer a espinha, subindo devagar, travando a nuca. Meu estômago afundou. Meu coração errou o ritmo. Eles quem? Eu perguntei, já sabendo a resposta, mas torcendo para estar errada. Meus filhos? Silvia me olhou pelo retrovisor. E o olhar dela não tinha pena. Tinha certeza. Também. Essa palavra me destruiu. Também. Não só. Não principalmente. Também. Ou seja, tinha mais gente envolvida. Mas os meus filhos estavam dentro. E naquele segundo, eu entendi tudo com uma clareza que doeu mais do que a expulsão. Eu não tinha sido jogada para fora só por ganância. Não tinha sido descartada por impaciência. Eu tinha sido empurrada porque eu era um obstáculo, um nome no caminho, uma assinatura que ainda valia, um corpo vivo atrapalhando um plano que só funcionava se eu estivesse fora de cena. E agora eu te pergunto, com o coração apertado, o que você faria se descobrisse que as pessoas em quem mais confiou estavam trabalhando ativamente contra você? Porque ali, naquele banco de carro, eu percebi a parte mais assustadora de todas. Eu ainda não sabia nem metade do que tinham planejado. Silvia me levou para um lugar simples, afastado de tudo. Nada de placas, nada de vizinhos curiosos, nada que chamasse atenção. Uma casa pequena, discreta, segura. Aquele tipo de lugar que não é feito para conforto, é feito para proteção. Quando eu atravessei a porta, senti um arrepio estranho. Sabe quando o corpo entende que ali dentro algo vai mudar para sempre, mesmo antes da mente aceitar? Foi assim. Logo na entrada, eu vi uma mesa. E aquela mesa não era comum. Tinha papéis demais, pastas organizadas demais, carimbos, fotografias, documentos antigos. Era como se toda a minha vida estivesse espalhada ali. Só que organizada por alguém que me conhecia melhor do que eu queria admitir. E então, eu vi ele. Um homem sentado, de terno escuro, postura firme, mãos cruzadas. Ele me olhava como quem espera há muito tempo. Não com curiosidade, com confirmação. Ele se levantou devagar e disse, com uma voz que parecia atravessar décadas: Helena, finalmente, finalmente. Aquela palavra caiu pesada, porque finalmente significa que eu não cheguei cedo, cheguei tarde. Eu queria perguntar tudo de uma vez. Quem é você? Por que sabe meu nome? O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Mas ele não me deu espaço. Ele foi direto, cruelmente direto. Seu nome não é Helena Duarte. Meu coração falhou uma batida. Literalmente. Sim, eu respondi, mais por reflexo do que por convicção. Ele não discutiu, não levantou a voz. Só empurrou um documento pela mesa na minha direção. Não, seu nome de registro é Helena Valença. Naquele instante, o ar sumiu dos meus pulmões. Valença. Aquele sobrenome não era só um nome. Era uma lembrança que eu passei a vida inteira tentando sufocar. Era um eco de portas fechadas, de ordens duras, de medo antigo. Você já teve um passado bater na mesa na sua frente, com papel timbrado? Antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse negar, levantar, fugir, ele continuou, sem pausa, sem piedade. Sua família deixou um testamento. Mas tem um detalhe muito importante. Ele me olhou nos olhos. Você precisa estar viva e lúcida para assinar. E alguém está tentando provar o contrário. Eu sentei devagar, porque minhas pernas não obedeciam mais. Minhas mãos tremiam. Não era nervosismo comum. Era instinto de sobrevivência. Naquele segundo, tudo se encaixou. A expulsão, a pressa, a tentativa de me pintar como confusa, o silêncio calculado. Minha vida não estava só em risco emocional. Ela estava juridicamente ameaçada. Eu percebi, com uma clareza assustadora, que a minha existência tinha virado uma disputa, uma corda esticada ao limite. E de um lado, os meus próprios filhos puxavam. Agora eu vou parar aqui um segundo e falar diretamente com você, sem personagem, sem metáfora. Se você chegou até esse ponto da história, é porque alguma coisa aí dentro de você está grudada nessas palavras. E histórias assim não aparecem por acaso na nossa frente. Então eu vou te pedir com o coração aberto. Se inscreve no canal agora, não depois. Não se lembrar.
Agora. Porque esse tipo de história não aparece em qualquer lugar. Eu conto tudo do jeito que quase ninguém tem coragem de contar. Com verdade crua, emoção real e lição que fica. Quando você se inscreve, você não só apoia o canal. Você ajuda essas histórias a chegarem em pessoas que estão vivendo manipulação, abandono, traição e ainda acham que estão exagerando. Faz isso agora, de verdade. Porque o que eu ainda vou te revelar daqui a pouco não é só uma reviravolta. É o tipo de verdade que muda a forma como a gente olha para a família, confiança e sobrevivência. O homem do terno se chamava Dr. Nogueira. Ele me explicou que a família Valença era antiga, poderosa, cheia de empresa, terra, dinheiro, influência. Eu tinha sido parte disso. Eu tinha nascido nisso. E eu tinha fugido disso. E aí ele soltou uma informação que me fez ficar gelada. Helena, seu marido não morreu por acaso. Eu levantei a cabeça devagar. Como assim? Ele abriu uma pasta e mostrou um laudo antigo. Notas, mensagens, um relatório. Existia uma investigação. Ela foi abafada. Mas alguém mexeu no carro dele. Eu senti o sangue sumir do rosto. Dário. Sim, eu comecei a respirar curto. Minha mão foi direto pro peito, como se eu pudesse segurar meu coração no lugar. E o Dr. Nogueira falou a frase mais absurda que eu já ouvi. E agora, tem sinais de que querem repetir o padrão. Eu não entendi. E ele completou. Com você, eu engoli seco. Você tá dizendo que minha expulsão era pra eu... Ele não disse a palavra, mas eu entendi. E você entendeu também. A chuva, a estrada, a solidão, a mala. Aquilo não era só crueldade, era oportunidade. O Dr. Nogueira me mostrou uma coisa que me fez tremer de raiva. Uma cópia de um pedido judicial. No papel, tinha meu nome, minha idade. E uma frase que parecia facada. Suspeita de incapacidade mental e abandono de autocuidado. Abandono. Eu quase ri. Eles me abandonaram. E iam usar isso para dizer que eu me abandonava. E aí veio a prova mais nojenta. Anexaram fotos minhas cansada, descabelada, com roupas simples, fotos tiradas escondido. Eu encarei o papel e perguntei: quem tirou isso? Silvia respondeu: um detetive contratado. Eu senti um enjoo. Meus filhos contrataram alguém para me vigiar, para montar um dossiê, para me derrubar. E naquele momento eu te pergunto, e eu quero que você responda nos comentários: você já viu alguém fingir que estava cuidando só para controlar? Comenta, porque tem gente que só vai entender isso quando ler outras histórias. O mais cruel não era o processo. Era o jeito como eles tentavam me puxar de volta. No dia seguinte, Renan me ligou. A voz dele estava mansa. Mãe, tá tudo bem? A gente ficou preocupado. Preocupado. Eu quase engasguei. Preocupado por quê, Renan? Porque você sumiu. E isso é perigoso. Você pode estar confusa. Confusa. A palavra era a chave. Era a isca. Eu entendi o jogo. Se eu reagisse com raiva, eles iam dizer: tá descontrolada. Se eu chorasse, tá instável. Se eu ficasse quieta, tá apática. Eu disse só: eu tô bem. E ele respondeu: então volta, a gente conversa. Eu respirei fundo e falei bem devagar: Renan, você trancou a porta para mim. Silêncio. Aí ele soltou: mãe, não exagera. Foi pro seu bem, pro meu bem. A frase que todo controlador usa. E eu desliguei. Porque naquele instante eu entendi. Eles não queriam meu bem. Eles queriam meu fim, com aparência de cuidado. Eu pensei que nada mais me surpreenderia. Aí bateram na porta. Silvia abriu. E um homem entrou devagar, molhado de chuva, com os olhos vermelhos de quem correu muito para chegar. Ele me encarou como se estivesse olhando um fantasma. Helena? Minha garganta travou. Sim. Ele engoliu seco e a voz saiu quebrada. Eu sou o Cássio. E eu sou seu irmão. Eu juro que eu senti o chão sumir. Eu não tenho irmão. Ele abriu a carteira e tirou uma foto antiga. Uma foto de 2 crianças. Uma era eu. A outra era ele. Eu sentei de novo, como se minhas pernas tivessem desistido. Isso é mentira. E ele respondeu: eu cresci ouvindo que você morreu. Pausa. Respira. Eu ouvi aquilo e minha cabeça fez um barulho por dentro
como se alguma coisa tivesse quebrado. Ele continuou. Disseram que você fugiu, que enlouqueceu, que morreu e que era para eu esquecer. Eu olhei para o Dr. Nogueira sem entender. E o Dr. Nogueira disse: a família Valença separou vocês quando crianças, porque vocês eram um risco. Risco. Eu tremi. Agora me diz nos comentários, o que você faria se descobrisse que sua vida inteira foi construída em cima de uma mentira gigante? Eu quero ler você. Eu vou te contar a parte que eu sempre engoli seco. Eu cresci em casa grande, sim, mas casa grande não significa amor grande. Na família Valença, tudo era imagem, tudo era controle. Tudo era, você vai ser o que a gente decidiu. Eu me apaixonei pelo Dário quando ele era um cara simples, trabalhador, decente, e foi a primeira vez que eu senti algo verdadeiro. Quando eu disse que ia casar com ele, a família surtou. Eu virei vergonha. Eu virei ameaça. E aí aconteceu a coisa que me fez fugir de verdade. Uma conversa que eu ouvi escondida. Meu pai falando: se ela insistir, a gente resolve do jeito que resolve sempre. Ela não vai destruir o nome da família. Eu lembro do tom, sem emoção, sem culpa. Eu perguntei para minha mãe chorando: resolver como? E ela respondeu: para de fazer drama, Helena. Isso passa. Passa. Foi aí que eu entendi. Para eles, eu era peça. E peça se troca. Eu fugi com o Dário porque eu tinha medo. Medo real. Medo físico. Medo de desaparecer. E agora, depois de tantos anos, o passado estava me achando de novo. Eu estava naquele esconderijo, tentando respirar, tentando entender tudo, quando Silvia recebeu uma mensagem no celular e empalideceu. O que foi? Ela mostrou a tela para o Dr. Nogueira. E ele levantou na hora. Eles encontraram. Eu não entendi. Encontraram o quê? Silvia falou. O endereço. Meu coração disparou. Meus filhos e mais gente. Na mesma noite eu ouvi do lado de fora um carro freando, depois outro. Passos. Eu fiquei imóvel, segurando a pastinha como se ela fosse escudo. E aí eu ouvi uma voz conhecida. Mãe, abre! A gente veio te buscar! Era Bianca. Eu quase caí na tentação, porque mãe ainda me desmontava. Mas aí eu ouvi outra voz, masculina, desconhecida, falando baixo. Não deixa ela falar muito. Se resistir, a gente leva do mesmo jeito. Eu congelei. O Dr. Nogueira apagou as luzes e sussurrou. Não faz barulho. A maçaneta girou. Uma batida forte. E então, a janela do fundo estourou. Eu me encolhi, sem gritar. E naquele segundo eu entendi. Eles não vieram pedir perdão. Eles vieram executar o plano. Eu corri para o quarto e abri a pastinha. Dentro, além de documentos, tinha uma coisa que eu nunca achei que eu usaria. Uma carta selada. Uma carta que eu escrevi anos atrás, para ser aberta só se algo desse muito errado. Nela, eu deixava registrado nomes, datas, ameaças, conversas, porque eu sempre tive medo, e eu sempre guardei prova. Eu entreguei ao doutor. Nogueira tremendo. Se eu desaparecer, isso aqui explica tudo. Ele abriu, leu rápido e olhou para mim com uma seriedade que doeu. Helena, isso muda o jogo. Lá fora, as vozes aumentavam. Bianca chorava, fingindo: mãe, por favor, você tá confusa. E Renan gritava: abre, você não tá bem. E Tomás não gritava. Ele só dizia baixo: ela vai sair, nem que seja dormindo. Quando eu ouvi isso, meu sangue gelou. O Dr. Nogueira pegou o celular, fez uma ligação e falou. Agora, minutos depois, sirenes, passos correndo, gente gritando. E eu ouvi a frase que eu jamais achei que ouviria na minha vida. Polícia, mão na cabeça. Silêncio. Silêncio total. Depois, um choro desesperado. Não meu, da Bianca. E eu pensei, tá vendo? A máscara cai quando a luz acende. Agora comenta aqui. Você acredita que toda a verdade aparece uma hora? Ou tem gente que passa a vida inteira escondendo? Eu quero saber o que você pensa. Eu vou te contar o que eu deixei pro final. Quando a polícia entrou, não foi só por invasão. Foi porque o doutor Nogueira já tinha preparado um contra-ataque jurídico com as provas da minha carta e com uma informação que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. A família Valença tinha deixado uma herança, sim. Mas não era só dinheiro. Era um dossiê antigo,
com registros de incidentes que tinham sido varridos para debaixo do tapete por décadas. E o nome do meu marido, Dário, aparecia ali. O doutor Nogueira me explicou, olhando nos meus olhos: Helena, seu marido não foi a primeira pessoa inconveniente a morrer perto dessa família. E você sempre foi a maior inconveniência. Quando eu ouvi isso, eu não senti só medo, eu senti clareza. E aí veio a parte que ninguém esperava. O Cássio, o homem que apareceu dizendo ser meu irmão, não veio só por emoção. Ele veio porque ele passou a vida inteira juntando pedaços. E quando ele achou meu rastro, ele decidiu fazer o que eu nunca fiz: enfrentar. Meus filhos foram levados para prestar depoimento. E sabe o que foi mais chocante? Quando apertaram de verdade, Tomás falou. Ele entregou tudo. Ele disse com a calma de quem já tinha ensaiado: a gente só queria acelerar as coisas. Era para ela sumir um tempo. E depois a gente dizia que ela fugiu confusa. Sumir um tempo. Aquele tempo podia ser o resto da minha vida. Renan tentou posar de vítima. Bianca tentou chorar bonito. Mas a realidade não liga para teatro quando tem prova. No fim, eu tive que tomar a decisão mais difícil. Eu não voltei para casa. Eu deixei a casa para trás. Eu deixei a vida antiga para trás. E eu fiz uma coisa que eu nunca pensei que faria. Eu abri mão de ser a mãe que aceita tudo e virei a mulher que se escolhe. Eu aceitei a herança? Sim, mas não para viver como rainha. Eu usei para criar proteção, para criar segurança, para ajudar gente que, como eu, foi empurrada para o canto. E sobre meus filhos, eu não vou mentir para você. Eu não vou romantizar. Perdão não é botão. E amor não é obrigação. Eu não digo eu perdoo com a boca quando meu corpo ainda lembra do frio da chuva e do som da tranca. Eu decidi uma coisa: se um dia houver reconstrução, vai ser com verdade, responsabilidade e tempo. Sem chantagem, sem dinheiro como isca, sem família como desculpa. E agora eu vou falar direto com você, olhando no seu olho através dessa narração. Se essa história te prendeu, te mexeu, te fez pensar em alguém, então eu te peço com força: se inscreve no canal agora, porque aqui eu conto histórias que não são só entretenimento, são alerta. Deixa o like, porque isso faz esse vídeo chegar em mais gente que precisa ouvir. Compartilha com alguém que está sendo manipulado e ainda acha que é amor. Comenta aqui embaixo uma palavra só: verdade. Se você acredita que uma hora tudo aparece. Eu quero ver quantas pessoas estão comigo nessa. E se você já viveu algo parecido, conta nos comentários. Do seu jeito, sem se expor demais. Às vezes o seu comentário vira abrigo para outra pessoa. E agora presta atenção. Tem uma outra história aparecendo na tela para você clicar e assistir agora. E eu te juro, ela é ainda mais intensa, porque começa com uma promessa de perdão e termina com uma escolha que ninguém espera. Clica e assiste agora.